aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Agora nós estamos na aula 165, certo? E aí, como que está aí os seus estudos? Estão levando a sério? Espero que sim, né, pessoal? Vamos lembrar, né? Você deve fazer as suas atividades, né, do Google Classroom. Quem está fazendo material impresso, continue, por favor. Já entregou as suas atividades? Espero que sim, certo? Se não entregou, por gentileza, procure a sua escola, beleza? Vamos conhecer aqui os nossos objetivos. Então, nós vamos fazer a leitura, né, do nosso gênero textual causo. Vamos identificar o fato gerador, né, que deu origem ali ao nosso gênero, ao nosso causo. Localizar informações implícitas e explícitas. E vamos compreender a concordância verbal, de acordo com a norma padrão da nossa língua portuguesa, né? Então, norma padrão é o que nós consideramos correto de acordo com a regra, beleza? E os nossos conteúdos, o gênero discursivo, causo e a concordância verbal. Tranquilo? Eu estou aqui com a Viviana, beleza, Viviana? Então, obrigado por estar conosco, né? Fazendo parte da nossa aula, nos auxiliando. Vamos lá, então, para o nosso texto, pessoal. Vamos ver. Então, nós temos aqui o nosso caos. Olha o título lá, pessoal. O porco limpo. O que vocês esperam desse caos? Só pelo título. Qual é a imagem que nós temos do porco? Né? Essa imagem, talvez ela não corresponda à realidade, né? Depois nós vamos descobrir algumas informações aí a respeito dos porquinhos, tá? Mas, fazendo a leitura aqui do nosso gênero textual, né? E é um pouco curioso, né? O título, o porco limpo, porque a gente tem uma ideia diferente, né? De porco não ser limpo. Mas talvez não seja bem assim, tá? Vamos ver. Vamos lá, leitura. Teve também o caso do porco limpo. Porco limpo? Isso mesmo. Seu Osvaldo ganhou um porquinho filhote, todo galeguinho, orelhas e focinho vermelhos, pelo branco. Fez um cercado no quintal, acimentou o piso, botava só água e ração para o porquinho, dava banho todo dia de mangueira e o bicho nunca tinha ficado sujo. Todo mundo dizia que o porquinho ia morrer, pois porco só gosta de lama, muita água suja e imundície. Seu Osvaldo gostava de fazer as coisas do seu jeito e contra tudo e contra todos, criou o porco limpo, que cresceu sadio, gordo, uma beleza. Mas, como o destino desse animal é virar comida, um dia foi para a panela, pois a família tinha certeza que pela criação que teve esse suíno, não iam ter dor de barriga. E aí, porco, né, pessoal, vocês sabem, né, que ele é utilizado em grande quantidade, né, para a carne, né? Então, se a gente vai lá no açougue, por exemplo, há muitas variedades ali, né? Cortes ali relacionados a porco, beleza? Coitado do pobre porquinho, né? Virou comida, mas o destino dele, né? Nesse caso, foi, né? Não era um animal de estimação, né? Em alguns casos nós temos pessoas que até tratam, né? Porquinho, e alguns outros animais como animais de estimação. Nessa família, ele já tinha um destino certo, embora ele fosse criado ali muito limpinho, né? Vocês perceberam? Foi legal, né? Eu percebi ali que foi uma questão legal ali, o cuidado ali, né? Que o seu Osvaldo tinha ali com o seu porquinho. E vocês têm cuidado com o animalzinho de vocês, né? Seja ele um cãozinho, um gatinho ou qualquer outro, né? Uma calopsita, né? Qualquer animal ele merece ter os seus cuidados, né? Nós não podemos maltratar nenhum animal, beleza? Então, agora a nossa atividade número 1. Observe o trecho e responda para mim. Qual é o fato gerador do nosso caso? Já voltamos.
Legal, pessoal. Vamos conferir então qual é o fato gerador do nosso caso? Você observou? Você conseguiu? Espero que sim, tá? Olha lá então comigo. O fato gerador é o curioso caso de um porco limpo, porque na maioria das vezes não é isso que nós vemos, tá? Seu Oswaldo ganhou um porquinho filhote, fez um cercado no quintal, dava banho todo dia de mangueira e o bicho nunca tinha ficado sujo, ao contrário da maioria. Mas é uma condição que é colocada, né? O porquinho não tem como fugir daquele espaço, né? Por isso talvez ele acaba ficando sujo, né? Mas nem sempre, né? Será que o porco gosta mesmo de ficar sujo? Ou ele não tem outra opção, né? Porque ele já é colocado no local ali em que se produz lama? Ou será que é uma outra situação que acontece? O que será? Nós vamos ter mais informações sobre os porquinhos daqui a pouquinho, tá? Vamos ver então, continuando. Olha aqui então, ó. Vamos ler o trecho de uma notícia aqui comigo? Por que os porcos gostam da lama? Vocês sabem por que os porcos gostam da lama? Não? Então vamos descobrir aqui? Engana-se quem acha que os porcos gostam de ficar sujos. E eu acho que eu me enganei também. Vocês achavam que os porcos gostavam de ficar sujos? Na verdade, os suínos se lambuzam na lama para se refrescarem quando o ambiente está com temperatura elevada. Né? Para um porco adulto, em torno de 18 a 20 graus já é uma temperatura elevada. Então veja, é para se refrescar, então ele gosta de ficar na lama ali. Se tivesse ali um outro espaço ali mais limpo, com certeza ele aproveitaria, né? Algo que tivesse água ali que pudesse refrescá-lo, né? Então, muito interessante essa informação, eu não sabia, confesso eu que antes desta notícia, antes de preparar essa aula, eu não sabia dessa informação. Vocês sabiam? Né? Então, mais uma curiosidade que nós aprendemos aqui no Aula Paraná. Continuando aqui, ó. Sendo assim, não é um costume. Isso acontece porque esses animais não têm glândulas sudoríparas bem desenvolvidas. O que são essas glândulas sudoríparas? São mecanismos que produzem o suor, uma função importante para regular a temperatura do corpo. Além disso, a terra molhada e pastosa ajuda a proteger a pele do animal contra a picada de insetos. Então, tem uma explicação, né, por que eles gostam ali de rolar na lama. Não é que eles gostam de sujeira, né? É justamente para proteger ali, né, da picada de insetos e também para se refrescar. Então, é uma informação muito legal, beleza? E valiosa, né, essa informação. Agora chegamos à nossa segunda atividade. Observe o trecho, né, e responda o seguinte para mim. É possível dizer que, letra A, seu Oswaldo ouviu todos os conselhos? Será que ele ouviu todos os conselhos? B, contrariou os conselhos? Ou letra C, atendeu em parte os conselhos recebidos? E aí, você observou? Observe aí o nosso trecho que eu acho que você vai descobrir. Já voltamos.
aí, você descobriu a informação que eu pedi para você? O que será que o seu Oswaldo fez? Ele ouviu ou não ouviu os conselhos? Ou ele ouviu somente parte dos conselhos? Vamos conferir aqui comigo? Eu acho que pelo nosso trecho ele não ouviu muito esses conselhos, né? Então, se conselho fosse bom, nós venderíamos, né? Mas com certeza nem todos os conselhos são assim, né? Então vejamos aqui, ele decidiu agir, né, de uma forma que ele considerou a mais adequada. Então vamos ver como foi. Ele contrariou, né, estes conselhos. Olha lá o trecho. Contra tudo e contra todos, ele criou o porco limpo, que cresceu sadio, gordo, uma beleza. Então, essa informação ela está explícita no nosso texto, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho de concordância verbal. Vocês lembram o que é concordância verbal? Então, dentro da frase, nós temos algumas regrinhas que nós devemos cumprir ali para que fique adequado de acordo com a norma padrão. E a concordância verbal é uma dessas regrinhas, tá? Observe lá. O verbo de uma oração, ele deve concordar em número. O que é número? Se ele está no singular ou no plural, se é um ou mais de um. E também ele deve concordar em pessoa, né? Que pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa, seja do singular ou do plural, beleza? E essa concordância é realizada com o sujeito. Então, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito daquela frase, tá? Essa relação que se estabelece entre sujeito e verbo numa oração, damos o nome de concordância verbal, beleza? Concordância, então, é o modo pelo qual as palavras se alteram. Então, as palavras elas precisam passar por algumas modificações, né, para se acomodarem a outras palavras dentro da frase, tá? A concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao seu sujeito. Como regra geral, o verbo concorda com o sujeito, né, em pessoa e número. Olha o exemplo. Seu Oswaldo ganhou um porquinho filhote. Quem é o sujeito? Seu Oswaldo, né? Como eu descobri o sujeito? Eu pego o verbo. Quem ganhou? Seu Oswaldo ganhou um porquinho filhote, né? Então, o verbo ganhou concorda com o sujeito, que é seu Oswaldo, em pessoa e em número. É um único ser, né? Seu Oswaldo. Então, está no singular, beleza? Vamos pensar juntos aqui, pessoal? Fez um cercado no quintal, acimentou o piso, botava só água e ração para o porquinho, dava banho todo dia de mangueira. Quantas orações nós temos no trecho acima? Para descobrir a quantidade de orações, nós devemos observar quantos verbos nós temos presente na nossa frase, né? Na oração, naquele enunciado em si. Então, observe lá, ó. Eu marquei ali, eu destaquei ali onde estão os verbos. Então, nós temos aqui 4 orações. Por quê? Porque nós temos 4 verbos presentes, certo? Então, observe lá. O verbo fez, acimentou, botava e dava. Beleza? Então, isso tudo forma uma oração. Cada verbo forma uma oração separadamente, tá? Oração é todo um enunciado que se organiza em torno do verbo. Essa informação é bem importante, principalmente lá no 7º ano, que vocês vão usar bastante essa questão, né? Sujeito, oração, predicado e tudo mais, beleza? Agora, a nossa terceira atividade. Acompanhe aqui, né, o nosso enunciado, né? Preste atenção no trecho e reescreva realizando a concordância verbal com a terceira pessoa do plural, tá? Faça as adaptações necessárias. Já retornamos.
Certo, pessoal? Vamos fazer a conferência, então, da reescrita? Vocês conseguiram reescrever? Se não conseguiram, acompanhem comigo, por favor, ou depois vejam os slides. Então, olha lá a reescrita. Fizeram um cercado no quintal, acimentaram o piso, botavam só água e ração para o porquinho e davam banho todo dia de mangueira. Então, eu cumpri aqui de acordo com a concordância, né, na terceira pessoa do plural, beleza? Agora a nossa quarta atividade. Observe aqui o trecho e responda. Os verbos destacados, tá? Quais estão destacados? Foi e tinha. Eles concordam com o que, pessoal? Com a segunda pessoa do singular, com a terceira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular? Observe, já voltamos. Legal, pessoal. Vamos conferir aqui, então. Então, os verbos destacados, eles concordam com a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Vamos observar. Eu, tu, ele. Então, ele é a terceira pessoa do singular. Então, ele faz a concordância. Por exemplo, ele foi para a panela. Ele tinha certeza, né? Então, é essa a concordância que nós temos aqui. Beleza? Agora, o nosso quiz. Observe aqui comigo. Ganhamos um porquinho filhote, todo galeguinho, orelhas e focinho vermelhos, pelo branco. No trecho acima, o verbo concorda com o que, pessoal? Letra A, a primeira pessoa do singular. Letra B, a primeira pessoa do plural. Letra C, a segunda pessoa do singular. Ou letra D, a segunda pessoa do plural. E aí? Vocês sabem? Ganhamos. Pensa lá. Quem ganhamos, pessoal? Nós ganhamos. Nós é o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Ó, vamos ver? Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira do singular. Nós, vós, eles. Então, nós é primeira pessoa do plural. Então, vamos conferir? Letra B. Primeira pessoa do plural é como se tivesse um nós na frente de ganhamos. Beleza? Muito bem, vamos resumir a nossa aula, né? Estamos chegando ao final.
Fizemos a leitura do nosso causo, né, nosso gênero textual de hoje, identificamos o fato gerador deste causo, localizamos informações implícitas e explícitas e compreendemos a concordância verbal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, beleza? Muito obrigado, agradeço a todos que acompanharam a aula, continuem estudando, qualquer dúvida, por favor, leiam o material, né, leiam os slides ou retornem, né, a videoaula que está disponível no YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima.